Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão de quando a gente mexe com uma entidade, seja qual ela for. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Curta o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe este vídeo aí, compartilhe este vídeo com amigos, certamente gosta desses assuntos, comente, interaja, ajude o nosso canal a crescer. Então, hoje eu venho falar um pouco sobre quando a gente vai mexer com uma entidade. Existem muitas vertentes aí no meio disso tudo, para muita gente que não sabe, Para você que sai mexendo com uma entidade, no mínimo você tem que ter um pouco de conhecimento, de esclarecimento. Eu não recomendo pessoas leigas que não entendem de determinada entidade sair mexendo sem ter um bom nível de conhecimento, sem conhecer a tal entidade que ela quer fazer uma oferenda. O resultado pode não ser muito legal e pode ser perigoso. O que a pessoa pode fazer, nesse caso, é buscar um esclarecimento. Quando ela sai mexendo com uma entidade sem ter conhecimento, ela pode estar traindo problemas espirituais para ela. O nome disso é falta de sabedoria, tá? Não tem outro nome. Se você é da Umbanda, se você é do Candomblé ou é da Quimbanda, tudo bem, você já tem lá suas entidades, perfeito, ótimo, você tem em sua casa. Mas o que eu vejo por aí é exatamente o seguinte: fui me consultar com fulano, ele disse que eu tenho Exu Mirim. Aí a pessoa vira para mim e diz: eu não paro de sonhar com esse Exu, então eu acho que eu devo fazer um agrado para ele. E aí a pessoa inocentemente inventa de ir lá fazer, pela própria vontade dela. Essa pessoa deveria, antes de sair fazendo um agrado, ou seja, fazer um jogo. Será que custa tão caro fazer um jogo? Para saber o porquê que ela está sonhando com aquela entidade, porquê que ela está aparecendo para ela por sonho. Quando você vai mexer com uma entidade, seja qual for a entidade, temos que estar em dia com a nossa energia. Por exemplo, se você é um médium, não está em dia com a tua energia, então isso pode também acarretar problemas espirituais ali para você, Quando você é médium e não quer trabalhar com a tua mediunidade, Sair mexendo sem conhecimento não é a melhor opção. Nesse caso, a pessoa poderá ter sérios problemas espirituais. Já vi casos de pessoas que ficaram até perturbadas. Eu estou falando sério mesmo, viu? Tem gente que acha muito bonito, muito lindo. Eu tenho uma pombagira, dama da noite. Eu tenho que mexer com ela porque ela vai abrir meu caminho, A pessoa bota um negócio ali na cabeça e cisma, e não há quem mude o conceito dessa pessoa. Só que a pessoa se esquece que ela não passou pelo desenvolvimento da Umbanda, não se iniciou no Candomblé, E quando você tem uma entidade, você tem que ter no mínimo uma mão, para fazer esse tipo de agrado. É um dom também fazer oferenda. Um agrado para uma entidade, um orixá. Se você não tem esse dom, vai procurar um pai de santo, uma mãe de santo, um magista. Não tem outro jeito. Às vezes é aquilo que eu digo, pessoas que não têm mão, podem fazer o que quiser, agradar a entidade, mas não vai, ou seja, não vai conseguir, porque ela, às vezes ela está fazendo algo também ali que ela não está percebendo que está errado. A pior ignorância é a pessoa sair mexendo ainda mais sem conhecimento, sem saber se está fazendo a coisa certa. Outra coisa que eu vejo muita gente é sair mexendo com medo de fazer o errado. Então, antes de a gente sair mexendo com as entidades, a gente tem que ter respeito primeiramente, seja qual for a entidade.
seja da esquerda, seja da direita, seja Exu, seja baiano, seja preto velho, seja cigano. Por exemplo, um outro dia eu vi um caso, né, de uma pessoa que chegou para mim e perguntou: como eu faço para me livrar? Olha só, como eu faço para me livrar dessa peste? Assim mesmo que a pessoa disse, dessa peste, desse Exu-mirim. Olha a forma como a pessoa se refere à entidade. Só pelo ódio que ela vibra, que ela tem na mente, dá para entender a quizila e que a entidade está ali perturbando e cobrando ela. Aí você vê a pessoa assim, aí você fica achando assim, coitadinha, né? Deve estar sofrendo. Mas essa pessoa, né? Ela está tendo uma conduta errada e ela não está percebendo isso. As pessoas querem sair mexendo, por exemplo, com o Exu-mirim, como eu disse, que é uma entidade, né? Que não é de brincadeira. A gente tem que ter respeito. Muitas das vezes a pessoa nem respeita o pai e a mãe dela, né? E acha que pode sair fazendo isso com uma entidade. Só que não é assim. O resultado é que a entidade vem e te ataca e mostra para você, viu? A entidade, ela não tem pena, tá? Quando a pessoa quer realmente encontrar a luz e resolver um problema como esse, ela tem que ter, no mínimo, um pouquinho de humildade, pedir a espiritualidade com calma, para dar uma luz à mente dela, o coração dela, porque não é dessa forma, com essa conduta, que ela vai conseguir muita coisa, que ela vai conseguir avançar na vida dela. Principalmente se ela estiver num processo obsessivo, principalmente se ela estiver sofrendo uma cobrança espiritual. Quando a pessoa vai agradar uma entidade, é bom ela procurar o local que tem a ver com aquela energia daquela entidade. Por isso que é bom fazer o jogo para saber se pode fazer o agrado em tal local. Né? Exemplo, mata, cachoeira, encruzilhada, porta de cemitério ou outro local. Né? É bom ter um critério, né, antes de sair agradando, né? É bom a gente fazer um jogo, né? Então, ou seja, é importante você usar uma vela que tem a ver com aquela energia daquela entidade ou daquele orixá, né? Elementos que tem a ver com aquele orixá que você vai trabalhar, que você vai pedir. Não adianta você sair agradando, né? Se você está cheio de ódio no coração, achando que vai fazer o agrado oferendo àquela entidade, que ela vai resolver todos os seus problemas que você está pedindo com ódio, né? E não é assim, não é com ódio que funcionam as coisas. Nesse caso, eu recomendo primeiro a pessoa fazer um ebó, primeiro, uma limpeza, fazer banho de erva, cuidar da própria energia dela e se limpar. Então, ou seja, em vez de ela ficar focando, né, no desequilíbrio na outra pessoa, porque às vezes a pessoa tem um problema, né, com o inimigo, e ela fica tão focada, mas a fulana está me atacando, o fulano está me atacando, e ela esquece de olhar para a conduta dela. Se você vai fazer o agrado de qualquer jeito, a entidade vai saber que foi feita de qualquer jeito, tá? É a entidade, não sou eu. Eu só estou aqui explicando. Agora, se a pessoa tem uma conduta errada, ela tem que mudar. Ela tem que mudar isso. Por exemplo, se é uma pessoa que vive falando palavrão, que não se cuida espiritualmente, é médio, e aí, ou seja, ela vai dizer simplesmente: foda-se os guias e as entidades. Só que não é assim. Tem gente que acha que cuidar das entidades é simples, né? Não precisa ter compromisso, mas só que não é assim. Se a pessoa tem essa conduta com o sagrado, o que você pode esperar? O que você pode esperar? O que você acha que a espiritualidade maior vai olhar? Como a espiritualidade vai ver essa pessoa? Então, a conduta dessa pessoa já vai dizer muito sobre ela. Então, a gente fala para a pessoa procurar uma casa de umbanda séria. Aí ela diz: eu não estou encontrando uma casa de umbanda séria. Né? Então, ou seja, vai buscar conhecimento. Existem cursos à distância, hoje em dia, né, de umbanda,
que você pode fazer, né? Ou se você se identifica mais com candomblé, vá para o candomblé ou vá para a quimbanda, enfim. Um outro exemplo que eu vejo muito, né? Estou sendo demandado e demandada, disseram para mim que eu tenho que agradar Ogum e Exu, né? Tudo bem, você pode agradar Ogum e Exu, mas eu acho que existem algo antes, um processo a ser feito. Então, ou seja, tem banhos, limpezas, ebós. Então, é preciso você buscar uma orientação antes de você sair fazendo as coisas, para não fazer as coisas justamente de qualquer jeito, de qualquer modo. O ideal é você pagar alguém para te ajudar, que tenha conhecimento para mexer com essa parte espiritual. A pessoa que está com problemas com inimigos, sim, ela tem que agradar o Ogum e a Exu. A pessoa que está com problema de cabeça, no ori dela, ela tem que fazer agrados a Iemanjá, porque ela é mãe de todas as cabeças e até mesmo de quem não é filho dessa orixá. A pessoa que está com problema de saúde, né, foi recomendado a ela que faça uma corrente com o Obaluaê, né, ali com pipocas, uma vela embaixo de uma árvore, né, sempre às segundas-feiras. Por que às segundas-feiras? Porque é o dia de Obaluaê, aí ela pode começar uma corrente, né, isso está certo, né. Ela só tem que ver se ela está preparada para fazer isso sozinha, porque tem gente que faz tudo errado e acaba não confiando nem naquilo que ela mesma faz. E aí, ou seja, você instrui a pessoa e aí ela não se sente segura para fazer. Aí é complicado, né? Então, antes de você sair mexendo com uma entidade, você tem que fazer um jogo. Os oráculos, o tarô, o baralho cigano, o búzio, eles não foram feitos para enfeitar. Eles foram feitos justamente para a pessoa buscar orientação. Vejo que tem gente que chega para mim e fala, né, que eu quero afastar tal pessoa de tal local, né? Como ousa a pessoa a querer afastar uma pessoa de tal local e sair comprando, por exemplo, um pó do afastamento sem antes ter procurado uma entidade para preparar o pó. Não é assim que funcionam as coisas. Todos nós que somos da religião, que somos dessa parte da Umbanda, do Candomblé, a gente sabe que as coisas têm que ser preparadas, não é de qualquer jeito, né? Então, antes de você sair comprando um pó, seja qual for o pó do amor, pó do afastamento, pó disso, pó daquilo, o ideal é realmente você preparar com uma entidade, seja um preto velho, um caboclo, um exu, né? Então as pessoas acham que elas devem fazer tudo ao modo delas, né? Só que isso não está certo, né? Então, assim, quando eu digo, por exemplo, para a pessoa, ó, o dia da Oxum é sábado, é o melhor dia para você agradar a Oxum é sábado na cachoeira. Não quer dizer que você não possa fazer no outro dia da semana. Você pode fazer no outro dia da semana. Sábado é o dia da vibração desse orixá. O ideal é usar elementos, né, que o jogo vai indicar, dependendo do tipo de problema, né, que você vem passando, vem enfrentando, né, se for um ebó, se for uma oferenda mesmo, né. Então, assim, tem clientes que, por exemplo, têm mediunidade, né, consegue conversar com a entidade, né, e, ou seja, tem uma conexão com a espiritualidade, então eu não preciso nem falar muita coisa. Por quê? Porque a espiritualidade essa pessoa traz de berço. Aí, por exemplo, eu faço um agrado, né, aos hereis, a pessoa vem e diz para mim, fiz um agrado para os hereis, e eles vão me ajudar. Mas é aquela questão, né, tipo, a mediunidade é isso, é uma conexão mesmo. Não adianta você sair colocando 1000 coisas para uma entidade sem você ter um critério. Por isso que é importante ter um jogo. O jogo foi feito para isso. É aquilo, a entidade chega para você e diz, põe apenas uma fatia de bolo e uma vela no jardim. Pronto. Né? Um herê chega para você e fala, né? Aí, ou seja, a entidade me ajudou. Porque foi simples, né? Então a gente tem que ter responsabilidade com as entidades, ao mexer com as entidades. Por que aquela pessoa lá, ela é atacada, né,
por uma entidade e a outra não é atacada, porque ela, né, aqui a grada não é atacada, porque aqui está sempre agradando as entidades, ela tem comprometimento com as entidades, isso significa muita coisa para a espiritualidade. E a outra não tem comprometimento, faz de qualquer jeito e é atacada pela conduta dela. Não é a minha conduta, não é a conduta dos outros. Ninguém pode ser responsável pelos atos da outra pessoa lá que fez errado. Não pode, a não ser ela mesma. Não adianta você querer sair agradando a entidade se você não sabe mexer. O melhor que você tem a fazer nesse caso é não mexer. Não mexa. Eu sempre falo, não mexa. Ah, mas eu acho que o Exu Mirim vai levantar a minha vida, então vou lá mexer com o Exu Mirim. Ah, eu acho que a Padilha das Almas vai levantar a minha vida, se eu for lá botar uma vela para ela, um padê. Acho que vai mexer. Mas se você não tem mão, não sabe mexer, não mexa. Então é a mesma coisa que eu falar para a pessoa, vá lá e mexa, né? Então, assim, por isso que as pessoas às vezes têm problemas espirituais, né? Tem entidades que vêm muito agressivas, né? E precisam realmente ser doutrinadas. Eu imagino, né, imagina pessoas leigas, sem conhecimento nenhum. Não buscou conhecimento de livro, não buscou pessoas mais velhas para orientar, né? E não estuda sobre mediunidade. É muito complicado. Então, quando a gente vê uma pessoa dessa, né, fazendo agrados assim, ou seja, a gente sabe que tem ali um caso que o que ocorre ali geralmente é uma quizila. A entidade se inquisilou, né? Antes de você sair mexendo, vai aprender como se faz para você não fazer errado. Tem gente que já perdeu a vida por mexer com a entidade, né? Por brincar com uma entidade. Então é aquilo, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai mexer com o povo de rua, os Exus, os Ereis, os Pretos Velhos, os Baianos, os Caboclos, né? Como eu sempre digo, né? Tem entidade que pode vir um pouco agressiva mesmo, né? Então a gente tem que buscar orientação, né? A gente tem que buscar uma doutrina. Existem casos de entidade, né, que podem, como eu disse, vir inquisilada, né, a ponto de matar. A gente sabe que isso é raro, mas pode acontecer. Por que eu digo isso? Porque fulano, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Fulano gosta de beber. Aí ele tem o Exu, ele vai lá e pega a cachaça do Exu e começa a beber. É claro que essa pessoa vai ter problemas sérios espirituais. Não preciso falar muito. Vejo casos de pessoas que vêm sofrendo aí, ó, perturbação, cobrança, né? Cobrança sendo feita pela própria entidade, né? Por isso que eu digo, não mexa com a entidade, né? Parece que eu estou falando o contrário. Parece, né? Uma entidade inquisilada, ela pode sim trazer problemas sérios, para você pode fechar teu caminho, né? Não é que a entidade ela é ruim. A entidade, ela simplesmente ela é muito justa. Né? Então vai analisar o que você está fazendo na tua conduta, nos teus pensamentos, a maneira como você está mexendo, porque muita gente vê uma entidade como uma moeda de troca e não é assim, tá? Se o teu coração está sujo, você pode ter certeza que a entidade não vai aceitar a oferenda. Só que muita gente chega para mim mentindo, né, dando uma desperta, dizendo, né, que está sendo atacado. E certamente a pessoa fez alguma coisa errada. Ela pode omitir para mim, não dizer, mas ela fez. Porque nenhuma entidade vai sair atacando alguém à toa. Com certeza que não. Pode ser a conduta da pessoa, como eu estou dizendo. Agora, se tem demandas, nesse caso, a pessoa tem que buscar fazer resolver essa questão, tem que procurar ajuda espiritual para se limpar e fazer banhos de acordo com a orientação de um jogo, tá? E não de uma recomendação pronta, de uma tabelinha. Faça só um banho só de
de banho de arruda, que tem gente que acha que você chegar e dar uma receitinha pronta para ela vai resolver uma vela, um ovo, já vai resolver tudo, e não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem gente que acha, né, que não precisa, né, ir no jogo, né? O recado que eu deixo, tá, para vocês que são leigos e que gostam de sair mexendo não brinquem com as entidades, tá? Não subestime uma entidade. Não subestime uma entidade. Seja ela da esquerda ou da direita, tá? Procure sempre andar correto com uma entidade, porque a entidade, ela conhece as suas intenções. Eu vou ficando por aqui e deixo o meu abraço de luz a todos. Paz profunda. E não, se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça aí também de se inscrever.